Bom dia, tia Lê na área. E aí, gente, vamos para nossa aula de hoje. Hoje a gente tem um tema tanto quanto curioso, né? Porque a gente ouve muito as pessoas dizendo assim: use o seu potencial, né? Dê o seu melhor, faça o seu melhor. E a gente não para analisar, né, de onde vem esse potencial. Vamos pensar a respeito disso, né? Que potencial é esse, afinal? Para a gente introduzir esse assunto, você precisa primeiro compreender uma das características, né, de Deus é a onipotência, ou seja, todo poder, único e todo poder. Então, ele é único e todo poder, guarda isso. Tá? Segunda coisa que a gente precisa aqui desenvolver, quer dizer, pelo menos ter como base para desenvolver o pensamento que a gente vai desenvolver aqui durante essa jornada. A segunda coisa para embasar esse pensamento, para que você consiga compreender sobre o potencial que habita você, vem de duas frases, dois trechos bíblicos, que um foi dito por Paulo e o outro foi dito por Cristo. O que foi dito por Paulo dizia assim: já não sou eu quem vive, é a vida de Cristo ou de Deus, em algumas traduções, que em mim vive. É a vida de Cristo que em mim vive. Primeira coisa que você precisa ter guardado aí. Segunda coisa é a frase do Cristo: não sou eu quem faço as obras, quem faz todas as obras é o Pai que está em mim. Não sou eu quem faço as obras, é o Pai que está em mim é que faz as obras. Então, guarda isso para a gente conseguir compreender sobre potencialidade, sobre a sua potencialidade, sobre a nossa potencialidade. Se você guardar isso aí, você vai conseguir desenvolver o raciocínio todo aqui. Então, vamos lá. Deus é todo poder. É onipotente, é todo e único poder. Cristo dizia que ele está no Pai e o Pai está nele, e que é ele que faz as obras. É o Pai que está nele que faz as obras. E Paulo dizia: não sou eu, né? Já não sou eu que vivo, eu vivo a vida, a vida do Cristo que em mim vive. Então, quando você começa a pensar nisso, o que eles estão fazendo? Paulo e Cristo deixam dois ensinamentos: reconhecimento do poder interior. E esse poder interior não pertence a eles enquanto personas, pertencem a eles enquanto filhos, pertencem a eles enquanto reconhecerem que Deus é o que tem o poder. Não é a personalidade. Muitas vezes a gente ouve, né? Não, porque você tem poder e não sei o quê. Então eles reconhecem que a essência deles, que é Deus, está em Deus, eu e eles somos um. Esse reconhecimento é que opera os milagres, é que manifesta o poder. E a gente tem que prestar atenção nisso, porque às vezes a gente tem essa ideia, né, no primeiro momento, quando a gente ouve assim: não, Deus está dentro de você, Deus habita dentro de você, aí você acha que você pode usar esse poder. E Deus não é para ser usado. Joel Goldsmith fala muito isso nos livros dele. Para com essa coisa de querer usar a Deus para resolver os seus problemas do ego. Entenda que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe tudo o que você precisa. O que você precisa realmente fazer para ver Deus se expressando através de você é entendendo a respeito dele, melhorando seu relacionamento com ele, tendo clareza sobre ele e a sua vida. Mas disso você certamente já sabe, que você precisa melhorar o seu relacionamento com Deus, você precisa saber da sua identidade espiritual e que isso é alcançado não com um botão de liga e desliga. Isso é alcançado através de estudo, dedicação. Isso é alcançado através de repetições no sentido de você vai aprender alguns princípios, você deve voltar a esses princípios, porque a sua percepção vai expandindo e você vai tendo melhores compreensões, né, a respeito daquele tema. Então, quanto mais eu estudo a respeito das leis e princípios divinos, mais eu compreendo, com mais profundidade eu compreendo. Por exemplo, esses trechos bíblicos que eu compartilhei aqui com vocês, eu já fui reler aqui para vocês, eu já tive outra compreensão para outra coisa que eu já vinha refletindo sobre, ou seja, foi resposta para mim. Então eu quero até compartilhar com vocês uma coisa que eu fiquei refletindo ontem e que tinha a ver com a aula, né? E eu falei assim: nossa, que ensino, né? Que percepção boa. Então,
Então ontem eu estava indo à academia e eu vi um carro, né, do bombeiro recolhendo uma pessoa de um prédio, né? Ele devia ter passado mal, não sei se é ele ou ela, enfim, a pessoa devia ter passado mal e estava sendo socorrido, né, e transferido para o hospital. E obviamente eu comecei a pensar, né, o quanto que a vida, essa vida física, ela é vulnerável, ela é um sopro. E a gente fica às vezes tão apegado às coisas, né, da vida e não faz o que precisava ser feito. Sabe, a gente tem essa centelha divina dentro de nós. Nós e o Pai somos um só, fomos feitos imagem e semelhança dele. Para quê? Para expressar todas as maravilhas que ele já criou. Para expressar toda a potencialidade dele. E o quanto que a gente não faz isso. Né? E aí, de repente, acontece qualquer coisa ali, né? Sua vida tá por um fio, você fica pensando. E isso me fez pensar, né? Será que eu estou fazendo o melhor, sabe? O melhor que Deus tem para mim? Deus já me deu. Será que eu estou fazendo o melhor? Isso me fez refletir. E eu compartilho com vocês, porque tem tudo a ver com o tema de potencialidade. É o poder, é a força, a potência dele dentro de nós. E que quanto menos barreiras a gente impor a essa potência, mais rapidamente ela se expressa, mais rapidamente ela organiza as coisas, mais rapidamente ela atrai o que você precisa. E se você parar para pensar, essa é a base de tudo que talvez aí você, ou como eu já pesquisei muitos anos, né, em busca, essa coisa da lei de fazer a lei da atração funcionar, aí você fica tentando com a mente do ego, quando na verdade é a mente do espírito que faz. Aí você não vai para o espírito porque você não sabe como ir. Aí você fica no campo da superfície estudando só as coisas da mente. E aí eu vou deixar aqui uma figurinha para você, para ilustrar para você melhor, né, a respeito disso. Então, lá na mente da superfície, na mente do ego, onde existem altos e baixos, dúvidas, brigas, conflitos, muito esforço. Por que tem muito esforço? Porque aquela mente é limitada demais e ela acredita que ela é poderosa, mas não é, sabe? E aí você fica fazendo aquele monte de esforço, vai tentar um monte de afirmação positiva, vai fazer um monte de coisa, mas no campo da superfície. E no campo da superfície você não vai conseguir nada, porque o poder não está ali. O poder está lá dentro, lá no centro da tua consciência. Né? O espírito dentro de você é que é o poder. Então você tem que ir para o espírito, esse é o seu alvo. Não é esse o alvo que Cristo dizia? Um só coração e uma só mente. Olha o segredo todo expresso pelo Cristo na nossa vida, para a nossa vida fluir em graça. Então, é muito importante que você entenda que você não está expressando essa potencialidade ainda, talvez por conta das barreiras. Que barreiras são essas? As crenças. Que barreiras são essas? O pouco entendimento, o não buscar efetivamente, não estar caminhando em direção ao alvo, né? Não estar caminhando para compreender e para realmente construir esse alvo. Então, o pessoal lá da Academia Espiritual já está entendendo isso, né? Elas entendem isso. Elas assistem às aulas, voltam, trocam informações lá. E o que acontece? Elas alcançam várias e várias dádivas. Por quê? Porque elas vão rompendo com essas barreiras e o espírito nelas, né, que atua em todos nós, vai se expressando com liberdade. A gente dá liberdade para o espírito trazer o que a gente mais precisa, o que a gente realmente deseja lá no profundo da nossa alma, que na verdade o desejo é dele, né? A nossa felicidade é um desejo dele. Então é isso, essa é a nossa aula sobre essa potencialidade, né? Como você usar o seu potencial. Na verdade, o seu potencial não é seu, o potencial de Deus em você. Você só precisa romper com as barreiras para que ele se expresse com